O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele esteja hoje conosco, com vocês, que Ele abençoe vocês grandemente, que Deus hoje ouça as suas orações, que Deus ouça os seus pedidos, os seus anseios, que Ele responda todos os seus pedidos e que Deus fique do seu lado também para consolar vocês, porque Ele é o nosso consolo. Então agradecemos o Senhor porque mais uma vez estamos aqui. O tempo voou, o tempo realmente voou. Porque para Deus o tempo é a mesma coisa. Para Ele não existe o tempo, mas para nós existe. E nós falamos que os dias estão passando, mas nós temos que aproveitar o tempo e temos que aproveitar os dias que passam voando e sempre andar da mão do Senhor, andar no caminho do Senhor. Porque no mundo tem um grupo de pessoas rebeldes, teimosas, incrédulas, que não amam a Deus. E esse grupo que segue o diabo, que amam o diabo e querem honrar ele, querem fazer as obras do diabo, que é o pecado. Mas é melhor nós irmos pelo caminho que ama o nosso Deus, porque com Deus nós vamos ter a vida eterna. Tem pessoas que não sabem que depois da morte física existe uma vida eterna, uma eternidade. Mas se as pessoas morressem no dia que elas fisicamente morrem, quer dizer que o espírito delas morresse junto com o corpo, então tudo bem, mas na verdade não é assim, tem uma vida no mais além. E as pessoas não sabem, elas não acreditam, acham que é mentira. Mas nós acreditamos porque a Bíblia aqui confirmou para nós. E além disso, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E mais adiante, quando nós cantarmos o hino para o Senhor, nós vamos falar sobre o que é a Bíblia, sobre o que nós chamamos de palavra de Deus, porque que Deus nos convenceu que Ele existe, porque nós vivemos experiências com Ele, nós sabemos que Ele existe, e é por causa disso que nós pregamos para vocês que Ele existe. Como disse o irmão Álvaro, que o Senhor tinha dado a ordem de ir pelo mundo todo pregar o evangelho dele. Aquele que acreditar nele, aquele que for batizado nele. Mas mais pra frente, Deus também falou, aquele que acreditar, eu vou dar sinais para eles, porque eles vão colocar suas mãos sobre as pessoas doentes e vão curar elas, vão falar em línguas, vão fazer milagres. São esses os sinais que aquele que acreditar e for batizado será salvo. Não é só acreditar, mas também fazer muitas coisas que Deus quer que nós façamos para ganhar a vida eterna também. E hoje vamos falar do nosso Deus, do Senhor, para tentar convencer vocês, aqueles que não acreditam, os incrédulos, convencer vocês que Deus existe. Então vamos cantar um hino para o Senhor, o hino que nós sempre cantamos sem a música de fundo, o hino 228. Vem, amigo, a Jesus. É um chamado para o Evangelho, um chamado para que as pessoas se convertam a Deus. Esse hino aqui é um chamado que nós fazemos para aquelas pessoas que ainda não se decidiram de buscar a Deus, de buscar o caminho da perfeição e de seguir em frente até a eternidade, porque depois da morte nós temos vida eterna com Deus. Então esse hino aqui é um convite para vocês. Vem amigo a Jesus, o 228, e nós vamos cantar para a honra do nosso Deus. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar
podrás entrar, más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará, quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvação de Deus. A glória seja para o Senhor, a glória seja para o nosso Deus. Os louvores sejam para o nosso Rei. Vocês podem se sentar, vocês podem ficar confortáveis nas suas casas. E como eu disse para vocês no começo, o Senhor, Ele enviou e deixou os seus discípulos irem pregar pelo mundo todo, porque aquela palavra tinha de ser pregada no mundo todo. Eles pregaram lá naqueles lugares da Europa e da Ásia, da África. Naquele tempo, eles não conseguiram vir aqui na América evangelizar. Mas o Senhor, Ele já tinha colocado seus olhos na América. E Ele considerou tanto o continente americano que, depois de se passarem muitos anos, onde o diabo impediu a obra, o crescimento da obra do Senhor, onde o diabo fez muitas festas naqueles lugares da Europa, da Ásia, da África, o diabo entrosou tanto na vida dos cristãos que fez eles se virarem atrás, fez que eles virassem idólatras. Depois deles serem cristãos, primeiro eles eram idólatras, depois eles se converteram ao cristianismo, ao Senhor, e depois eles continuaram vivendo na idolatria deles. E então o Senhor, Ele teve misericórdia, e Ele olhou para a América faz uns 50 anos, o Senhor teve misericórdia de uma família que procurava Ele com todo o coração. E fez umas promessas muito bonitas. O Senhor disse para aquela família, que eram 4 pessoas, disse: continuem se congregando, porque eu vou fazer vocês, que são um redil pequeno, um aprisco pequeno, eu farei de vocês uma obra grande, uma igreja grande na Colômbia e no mundo. E eu que vou trazer todas as almas, eu que vou converter os seres humanos e vou reunir eles no lugar que eu vou me manifestar. Eu que vou fazer isso, eu que vou trazer eles. E aconteceu desse jeito, tem acontecido desse jeito. Eu falo 50 anos, mas na verdade é um pouco mais do que isso. E o Senhor converteu realmente as pessoas, convenceu elas com a sua palavra. Com a sua palavra, porque o Senhor começou a nos falar, Ele começou a nos dar os dons espirituais, o dom da profecia. E Ele começou a levantar profetas, evangelistas, pastores, mestres e muitas pessoas com o dom da profecia. Então,
é aí que vem o crescimento, por causa disso que a igreja cresceu, por causa dos dons espirituais da manifestação de Deus. Então a palavra de Deus entra no coração das pessoas, entra na alma delas. E o título da nossa meditação de hoje, do ensinamento de hoje, é A Palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ou 2 fios. Quem sabe, quem conhece desse assunto, sabe que uma espada de 2 gumes entra na alma, no coração, consegue entrar até o mais íntimo da pessoa. E o Senhor nos convenceu desde aquela época e Ele começou a levantar a congregação dele e agora nós temos mais ou menos 1.200, 1.300 templos no mundo, em mais de 60 países. Nós temos já a igreja, a congregação. E lá Deus fala, Deus que dirige a sua igreja com os dons espirituais, o Espírito Santo que guia e governa o seu povo, guia e apaixona todos. Então, sem a palavra do Senhor, sem aquela espada de 2 gumes, não conseguiríamos ter uma congregação, porque ninguém ia conseguir converter nenhuma pessoa, as pessoas não iam se converter. A mesma Bíblia, isso aqui que nós chamamos de Bíblia, que é a palavra de Deus. E por quê? Porque aqui ele falou por meio dos seus profetas, ele falou a Adão, a Eva, ele falou com Noé, com Isaac, com Jacó, ele falou com Moisés, ele falou com todos os reis, com Davi, com Samuel, com todas aquelas pessoas importantes, ele fez promessas para eles e tudo aquilo ficou escrito, as experiências que eles passaram com Deus e Deus deixou escrito para eles. Então agradecemos o Senhor pela manifestação dele e por ele se apresentar para nós desse jeito. E hoje o Senhor também fala para nós evangelizar, para nós falar para o mundo. E é muito fácil hoje falar para as pessoas por meio da internet hoje. Agradecemos o Senhor também porque são coisas que Ele que deu. Ele disse que Ele ia aumentar o conhecimento, a ciência do homem e tem acontecido desse jeito. E agradecemos o Senhor e é por causa disso que o nosso ensinamento hoje é que a palavra do nosso Deus é como uma espada de 2 gumes e nós vamos ler alguns versos da Bíblia do jeito como Deus fala no coração do homem e como que aquelas pessoas conseguem se converter ao nosso Deus. E nesse momento agora nós temos uma chuva bastante forte aqui e nós esperamos no Senhor para Ele nos ajudar e a internet não for cair. Bem, nós esperamos no Senhor. Bem, agora vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 6. Efésios, no capítulo 6, no verso 17. Efésios, no capítulo 6, 17. Diz assim: são conselhos que o apóstolo Paulo deu para a igreja em Éfeso. E no verso 17, ele fala para eles que eles tinham que pegar a armadura de Deus. Todo homem e toda mulher que fossem crentes no evangelho do nosso Senhor Jesus, que se chamam de cristãos, eles tinham que ter uma armadura, eles tinham que estar revestidos de toda a armadura de Deus. E ele fala que é para que possam estar firmes, fortes, valentes, corajosos contra as artimanhas do diabo, porque o diabo constantemente, todos os dias, ele ataca, ele persegue os crentes de diferentes formas, de diferentes jeitos, com doenças, acidentes, mortes, tristezas, blasfêmias, calúnias, com todas aquelas coisas, o diabo fica colocando armadilhas diariamente, ele fica atacando. Nós falamos ataque, talvez uns outros idiomas não saberiam interpretar essa palavra, mas atacar não é necessariamente ter uma bomba jogada em você, não. Nós chamamos de ataque quando alguém tenta te prejudicar. Por exemplo, o diabo vem e ele coloca um acidente no seu caminho ou uma doença. Então, eu falaria, o diabo está me atacando, ele está me perseguindo. É isso.
E vai ficar com os que fazem a dublagem, olhar como que vocês vão traduzir nos idiomas para as pessoas não se confundirem, nem interpretarem errado o ensinamento, mas para eles entenderem o significado correto das palavras. Então, nós falamos que o diabo diariamente, continuamente, fica contra nós, nos prejudicando. E o Senhor fala, por meio do apóstolo Paulo, ele falou para eles, revestivos de toda a armadura. Ele falava, tomai o capacete, tomai o calçado dos seus pés. E no verso 17, ele fala, tomai o capacete da salvação. O capacete é aquilo que usam para os soldados, é um chapéu, um tipo de chapéu que os soldados na época antiga, na época medieval usavam, e fala, e tomai o capacete da salvação e a espada. Naquela época, os soldados, eles tinham uma armadura, aqueles que eram corajosos, tinham uma espada para lutar contra o inimigo, para lutar contra os inimigos deles. E fala aqui que nós também temos que ser igual a eles, que temos que pegar essa armadura e termos uma espada da palavra de Deus. Fala que temos que lutar contra o inimigo assim. Fala, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, a doutrina de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens do Senhor, as promessas do Senhor, a palavra profética do Senhor. É isso o que significa a espada de dois gumes, a palavra de Deus que sai da boca de Deus, seja aqui que foi escrito na Bíblia, ou seja pelo dom da profecia, seja por visões, sonhos, revelações. Deus fala, Ele dá ordens, Ele faz promessas. É essa palavra de Deus. E aquela palavra de Deus, ela é comparada com uma espada de dois gumes. Quando Deus fala, é desse jeito, e é desse jeito que vai se cumprir, tudo é feito, tudo vira realidade. E Deus faz que, por exemplo, um coração rebelde, uma pessoa que não acredita, que é incrédula, quando ela ouve a palavra de Deus, ela acaba se convertendo. Ela se converte porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que entrou no coração dela, na alma dela. Então, aquela pessoa, ela começa a chorar, por exemplo, falando, foi Deus quem falou comigo, Deus está aqui. E ela chora, porque quem fez ela chorar? Deus. É isso que significa que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. E não é só essa palavra escrita aqui, mas a palavra que Deus fala também. Porque Deus fala hoje por meio do Espírito Santo, por meio do dom da profecia, pelos profetas também, que Deus usa a boca deles para falarem. Os evangelistas, os pastores, os mestres, eles, pegos pelo Espírito de Deus, Deus fala por meio deles. É isso o que nós chamamos da palavra de Deus viva. É assim que Deus fala hoje, que Ele se manifesta. E então os crentes dele começam a impor as mãos e Deus começa a fazer milagres e prodígios. E é por causa disso que nós falamos que Deus fala hoje. Essa aí é a palavra que entra no coração e na alma, que é a espada de dois gumes, e faz a obra de Deus. E agora vamos para 1 de Coríntios, que fica antes de Efésios. Fica uns 2 livros antes de Efésios. Temos Efésios, 2 de Coríntios, temos 1 de Coríntios 14. 1 de Coríntios 14, no verso 24 e 25, o apóstolo Paulo, no capítulo inteiro, ele fala sobre o dom da profecia e falar em línguas angelicais, línguas celestiais. E o apóstolo explica para os crentes como que eles tinham que trabalhar aqueles dons dentro da igreja, dentro da congregação, para que não tivesse confusões. E aqui, no verso 24, o apóstolo falava e fazia ênfase, ele insistia na palavra de Deus. Ele ensinou aqui sobre o dom da profecia, e ele ensinou que ele ia nos lugares falar, e ele ia falar com o entendimento dele, com as palavras dele. Mas tem as pessoas que profetizam, e
não é eles quem falam, mas é o Espírito Santo falando pela boca dos homens e das mulheres que têm aquele dom da profecia. E é por causa disso que ele fala no verso 24, no 23, ele fala: Se, pois, toda a igreja se reunir em um só lugar, e todos falarem em línguas, e entram indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? É melhor que, se todos se reunirem como igreja, todos se congregarem neste lugar e todos profetizarem, ele fala no 24, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, por todos é convencido e por todos é julgado. O segredo de seu coração se faz manifesto. É mesmo, porque chega na igreja um homem ou uma mulher incrédulos e alguém dá profecia para eles e fala para eles, por exemplo, por que você quer se matar? Você já quis fazer isso muitas vezes, mas não faz isso porque a sua vida é minha e eu vou te transformar, vou te mudar, vou te dar felicidade, vou tirar de você todos esses pensamentos. Então a pessoa fala, realmente Deus está aqui, porque ninguém mais sabia, ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu fiz ou o que eu queria fazer. Então ele fala, realmente Deus está aqui. Então fala, o segredo de seu coração se faz manifesto, e assim, prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está realmente entre vós. Então, neste momento, a palavra do Senhor agiu sendo aquela espada de 2 gumes que entrou no coração e na alma dessas pessoas e falou para eles o que tinha de segredo no coração deles, aquilo que estava escondido no coração deles se faz manifesto. E então as pessoas, se Deus tiver chamado elas para a salvação, então elas se convertem a Deus. As pessoas choram porque elas se sentem emocionadas vendo como Deus mexeu com elas, porque Deus mexe com as pessoas. Ele faz as pessoas chorarem vendo o poder dele. E é isso, o poder de Deus, a palavra dele, a espada de 2 gumes, quando o Senhor fala. Como, por exemplo, uma pessoa que não acreditava, ela estava com o parente dela, tinha uma irmã que ela ia na igreja, e ela tinha um parente dela que morava com ela, e a pessoa percebia que ela ficava colocando os ensinamentos em casa, e a pessoa ficava brava e ficava falando, ai, você só fica assistindo esses ensinamentos dessa igreja, eu tô cansado, eu não acredito nessa igreja. E Deus deu uma experiência para aquela pessoa. Deus falou com aquele que não acreditava em sonhos, falou com ele e disse para ele, eu vou te ensinar o que é aquela igreja, eu vou te ensinar o que é que tua mãe faz e quais são os ensinamentos que ela ouve, vou te ensinar sobre tudo aquilo que você está negando e criticando e menosprezando, eu vou te ensinar. E ela conta para nós que aquela pessoa, só de ter aquele sonho, ela já ficou emocionada, porque Deus mexeu com ele por meio daquela espada de 2 gumes, entrou no profundo da alma dele, da mente dele. E quando ele acordou daquele sonho, ele já se sentiu totalmente mudado, ele acreditou e ele começou a pedir para ouvir os ensinamentos. Então é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Algumas pessoas, algumas igrejas falam que esse verso da espada de 2 gumes falava sobre a Bíblia física. Mas a Bíblia física tem esse valor espiritual e age desse jeito quando nós acreditamos no Espírito Santo e nos dons maravilhosos dele e nós conseguimos sentir, experimentar aquelas experiências na nossa congregação. Mas se tiver algum grupo que não acredita que o Espírito Santo fala, que os dons da profecia não existem, que acha que Deus não se manifesta, que é mentira, que isso aí era para a antiguidade, eles vão achar que a Bíblia é um livro normal, é um tipo de literatura a mais. E leem a Bíblia desse jeito, como se fosse um livro de literatura, e interpretam ela de uma forma literal.
E desse jeito, a palavra de Deus não vira uma espada de dois gumes, essa palavra escrita. Mas no nosso caso, que nós vivemos experiências espirituais com Deus, ela vira a palavra viva, porque nós lemos ela no sentido espiritual e não literal. Então o Espírito Santo vem na nossa vida e nos faz entender e compreender aquilo que nós estamos lendo. Ele faz vivo aquilo que está escrito na Bíblia e faz eles eficazes na nossa vida. Então a palavra escrita vira aquela palavra de dois gumes que entra no nosso coração e nos faz mudar, porque nós vamos aprendendo doutrina e o jeito como nós temos que viver a nossa vida para agradar a Deus. Então, essa palavra de Deus, como uma espada de dois gumes, é só quando tem a manifestação viva de Deus, com experiências na realidade, não é só uma teoria. Deus tem que se manifestar na sua vida. Vamos ler agora em Apocalipse 1:16. Apocalipse 1:16. Diz assim, aqui é uma revelação do apóstolo João, quando ele estava numa cárcere na ilha de Patmos, lá na Grécia. Ele estava lá preso e Deus deu para ele revelações e visões, que acabou virando o livro de Apocalipse, e Deus mostrou para eles do que ia acontecer no futuro, na vida dos crentes e também na vida do mundo, das pessoas. Apocalipse 1:16 diz que João, ele teve a visão do Filho do Homem, ele viu o Senhor Jesus Cristo nessa visão. E o Senhor Jesus, no verso 11, falava para ele, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O primeiro e o último. Escreve em um livro que vês e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele ordenou para ele isso e começou a dar para ele visões. E ele viu o Senhor Jesus no verso 14. Fala, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como neve, e seus olhos como chama de fogo. E seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Foi esse o jeito grandioso e maravilhoso que João viu o Senhor Jesus. E no 16 fala, tinha em sua mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Aqui fala, da sua boca, da boca do Senhor Jesus, do Filho do Homem, do Messias, do Salvador, do enviado de Deus, todos os nomes que o Senhor Jesus teve. Fala aqui que da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e aquela espada de 2 fios é a palavra de Deus. E fala que seu rosto era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Então, a palavra que sai da boca do Senhor, que fala aqui que saía uma espada aguda da boca do Senhor, é quando sai a palavra dele, e na Bíblia diz que ela não volta vazia, mas que faz primeiro a vontade de Deus. Quando Deus abre a boca dele para falar para uma pessoa, e ele abençoa, oferece bênçãos para a pessoa e faz promessas de bênçãos, de triunfo, de vitórias para aquela pessoa. Vamos supor que a pessoa está passando por momentos difíceis, ela está sendo ameaçada e estão procurando a pessoa para sequestrar ela, para matar ela. E a pessoa ora e pede para Deus cuidar e guardar dela, e Deus fala para ela, não se preocupa porque eu vou guardar a sua vida e eu não vou deixar ninguém te machucar fisicamente, ninguém vai te sequestrar, ninguém vai te matar porque eu vou te guardar. Essa aí é palavra de Deus que sai como uma espada de 2 fios e entra na alma da pessoa, porque aquela pessoa fica consolada, ela acredita e confia no Senhor. E acontece desse jeito, porque a palavra do Senhor é assim, é aquela espada de 2 fios e faz a sua obra, age na pessoa, age para bem ou para mal.
Porque se o Senhor, ele fica bravo com alguma pessoa, com algum povo, com algum grupo, ele fica bravo com as pessoas porque elas estão pecando e elas não querem se afastar do mal, mas continuam fazendo coisas maldosas. Então o Senhor abre a boca dele e fala: eu vou castigar vocês e vou afastar vocês da minha presença e não vou ouvir as suas orações, vocês vão ser rejeitos de mim. Essa palavra aí também é uma espada de 2 fios que entra na pessoa e faz a vontade de Deus. A vontade de Deus se cumpre e por causa disso, a palavra de Deus é comparada com uma espada de 2 fios, porque fala que quebra ossos, entra e rasga e faz tudo que Deus quiser, faz o milagre, faz a bênção, ou também faz as maldições caírem nas pessoas rebeldes e desobedientes. Na antiguidade, a palavra do Senhor foi falada pela boca de Moisés, e ele falava que se o povo não cumprisse os mandamentos dele, ia chegar o momento que o Senhor ia mandar pestes, doenças, tumores neles, e as pessoas iam ficar doentes, ficando loucas, com espíritos maus e perturbações do maligno que iam vir contra as pessoas e todos iam ser perturbados. E a palavra de Deus, aquela espada de 2 fios, entrou tanto neles que aquilo realmente se cumpriu ao longo do tempo, no decorrer da história, na humanidade. Porque a humanidade se esqueceu de Deus, se afastaram do Senhor. Então, aquelas palavras, aquelas maldições de castigo que Deus deu com a boca dele, com a voz dele, com a espada de 2 fios, que é a palavra que sai da boca dele, tudo aquilo vem se cumprindo e é por causa disso que hoje nós sofremos as consequências em nível mundial de muitas coisas, de doenças e situações e falta de muita coisa, sofrendo por causa do pecado daquelas pessoas rebeldes. E nós, de um ou outro jeito, herdamos de geração em geração aquilo. Por causa disso, nós temos que nos converter a Deus, para Deus cortar aquelas maldições e para nós não herdarmos mais, nem as nossas descendências futuras, o povo que vem depois de nós, para eles não herdarem as maldições, as situações e as tribulações que Deus prometeu por causa da desobediência. Então é essa a palavra de Deus, a espada de 2 fios que entra. E aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no 2, 12 e 16, se o Senhor continua falando com as igrejas, porque ele disse para João falar com aquelas 7 igrejas da Ásia. Aqui em Pérgamo, na mensagem que tem para Pérgamo, no verso 12, ele fala: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, diz isto. Quem era que tinha a espada aguda de 2 fios? O nosso Senhor Jesus. Porque é desse jeito que João viu a visão dele. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios diz isto: eu conheço tuas obras e onde habitas. Habitas, moras no lugar que é o trono de Satanás. Porque aquela cidade, aquele povo, peca tanto que é como se fosse o trono de Satanás lá. Mas você tá lá, no meio de todas aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas que pecam, e você lutou, fala, mas tens o meu nome e não negaste a minha fé. E o Senhor disse, então, que ia premiar essa pessoa por causa disso, porque a pessoa estava no meio do fogo. Mas essa aqui é a palavra do Senhor. A palavra, quando fala a espada aguda de 2 fios, falava para aquele pregador, para o pastor da igreja em Pérgamo, para ele não se preocupar, porque mesmo que ele estivesse no meio de perigos, Deus ia ficar com ele, ia abençoar e libertar ele, e ia premiar ele. Bendito seja o nome do Senhor. É essa a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como uma espada aguda de 2 fios, de 2 gumes. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 19, no verso 11.
fala da visão aqui, João, ele, no livro todo de Apocalipse, conta todas as visões e as revelações, tudo que Deus mostrou para ele, que disse que ia acontecer. Algumas ele explicava para João e outras ficavam em mistério. Mas João conseguia entender alguma coisa. E aqui no verso 11, fala que ele viu no céu, João fala, então vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro. Esse fiel e verdadeiro é Cristo Jesus. Fala aqui que o que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja. Seus olhos são como chama de fogo, e sobre sua cabeça há muitas diademas. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aqui, João falava sobre o Senhor Jesus. Fala que ele mesmo viu aquele homem, aquele cavalheiro, naquele cavalo branco, e no verso 12, quando ele fala, no 13, quer dizer, está vestido de uma roupa mergulhada em sangue. E faz sentido porque aquela roupa mergulhada em sangue é aquilo que ele viveu na cruz do Calvário, o sacrifício dele. E fala, e seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais vestidos de linho finíssimo, branco e puro, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada aguda, fala aqui. De sua boca sai uma espada aguda para ferir as nações. Como eu disse para vocês antes, da boca do Senhor saem palavras de maldição para castigo ou de bênção para abençoar as pessoas. E aquilo se cumpre, porque como é uma espada aguda de 2 fios, entra dentro das pessoas. Se o Senhor falou de maldição e castigo, aquilo vai se cumprir. Mas se o Senhor também, a espada de 2 fios que entra no coração da pessoa, entra para a bênção, então também vai se cumprir. Então aqui fala que da boca dele sai uma espada aguda para ferir as nações, e ele as pastoreará com vara de ferro, e ele pisará o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua veste e em sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. A palavra do Senhor é uma espada aguda de 2 fios, que serve para o bem, para abençoar, para dar triunfo, para dar vitória, ou também serve para o mal, para dar castigo, para destruir alguma coisa, para a dor e o choro dos desobedientes, dos arrogantes, dos nécios, dos rebeldes. É isso, a espada de 2 fios, de 2 gumes, é a palavra do Senhor. E agora vamos para Hebreus 3. Hebreus 3, nós vamos falar aqui do Senhor Jesus. E em Hebreus, capítulo 3, no verso 6, fala aqui o apóstolo Paulo falou que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo superior que Moisés, sendo mais que Moisés, maior do que ele, se Deus tinha dado uma palavra firme para Moisés, porque ele foi um grande profeta, ele foi o profeta número 1. Na terra, nunca mais teve alguém como ele, nenhum profeta, porque ele representava aquele profeta divino que é o nosso Senhor Jesus. Contudo, aquele profeta Moisés foi inferior ao Senhor Jesus. E fala que quando Moisés trabalhou como profeta, quando ele esteve trabalhando no ministério dele, fala que ele tinha que colocar um véu no rosto, porque quando ele ia falar com o povo, ele tinha um brilho tão grande no rosto dele que as pessoas não conseguiam olhar para ele.
E se Deus tinha feito aquilo com Moisés, mesmo ele sendo inferior, menor do que Jesus Cristo, como seria Jesus Cristo mesmo, como aquele profeta, como aquele salvador, como aquele rei, aquele sumo sacerdote que nós temos, porque ele trabalha de todos esses jeitos. Como será o rosto do Senhor? Será que nós somos dignos de ver o rosto do Senhor? Eu acho que não. Então, o Senhor também tem que colocar um monte de véus para que nós possamos olhar para Ele, possamos olhar para o rosto dEle, ver a presença dEle. E falar que aqui, no verso 1, nós vamos ler desde o verso 1 até o 19, rapidamente, e fala: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fala aqui. Participantes do chamado celestial. E qual é o chamado celestial? É a pregação do Evangelho, a conversão ao Evangelho de Cristo, é esse chamado celestial. Considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Considerem ele. Fala aqui, vamos considerar aquele sumo sacerdote, aquele grande apóstolo também. Cristo Jesus, o qual é fiel, fala aqui, o qual é fiel àquele, ao nosso Pai Deus, que o designou, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. E no 3, porque esse é digno de maior glória que Moisés, o Senhor Jesus. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a construiu. Quer dizer que o Senhor Jesus tinha maior honra, era superior a Moisés. E fala que Moisés, ele foi fiel na casa de Deus, quer dizer, ele foi fiel fazendo todas as ordens e mandamentos que Deus deu para ele. A Bíblia fala que ele cumpriu tudo, ele fez tudo e ele ensinou para o povo. Aquela era a casa de Deus, os mandamentos dele, as regras dele, os preceitos dele, as ordens dele, os testemunhos dele. Tudo aquilo fazia a casa de Deus naquela época, porque ele estava lá no lugar santíssimo, uma vez por ano, falando com o sumo sacerdote. Então, fala aqui que Moisés foi fiel àquela casa e que ainda mais o nosso Senhor Jesus, sendo superior do que Moisés, e ele sendo aquele que tem a espada de 2 fios na sua boca, ele é maior na sua casa, que é a igreja, que é feita também por homens e mulheres de corações que se converteram a Deus, e homens e mulheres que fazem e cumprem todos os mandamentos, as regras, as ordens do Senhor. No 4 fala porque toda casa é construída por alguém. Fala que uma casa, uma construção é feita por alguém. Mas o que construiu todas as coisas é Deus. E Moisés, fala no 5, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como um criado, para testemunho do que havia de anunciar depois. Fala aqui que ele foi fiel na casa de Deus, que além de ensinar os mandamentos e os preceitos, ele os fez também. Ele julgou o povo, condenou alguns, abençoou os outros, e Deus usou ele para fazer muitos milagres e sinais. Deus usou a época dele para que fosse a representação do que ia vir no futuro, que fosse a representação, fosse uma coisa física para representar aquilo que ia vir mais para frente com o nosso Senhor Jesus e a casa verdadeira dele, que é a igreja, o tabernáculo do Senhor, que é feito pelos homens e mulheres que se converteram a ele. Então, no verso 6 fala, mas Cristo como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, fala aqui, a qual casa somos nós, os homens e mulheres que se converteram ao Senhor e que fazem os mandamentos dele. Fala que se mantivermos firmes até o fim, a confiança e a glória de nossa esperança, fala por isso, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje sua voz, aqui, a boca de Deus, a espada de 2 fios, de 2 gumes, fala aqui. Não endureçais vossos corações. Aqui nós temos a palavra de Deus falando. E diz aqui que o Senhor na boca dele tinha uma espada de 2 fios. João viu. E aquela espada aguda de 2 fios era para falar. Então ele falava para eles, não endureçais vossos corações. Ele dá uma ordem aqui.
Não endureçam seus corações como na provocação, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram minhas obras. Qual foi aquela tentação? O que foi que eles fizeram no deserto? Eles exigiram de Moisés que eles precisavam comer carne, eles precisavam de água, eles precisavam de comida, que era melhor eles voltarem para o Egito, porque lá pelo menos eles tinham grandes panelas de comida, e eles estavam morrendo de fome no deserto, e que se era para isso que Moisés tinha tirado eles para o deserto, para eles morrerem de fome, eles se esqueceram. Eles não pararam para olhar os milagres e os sinais que o Senhor tinha feito para eles. Então, por causa disso, a espada de Deus falou, a boca dele falou essas palavras aqui. E fala que por 40 anos eles viram as obras do Senhor e eles foram ingratos e eles começaram a reclamar para Moisés. E fala que por causa disso, no verso 10, por isso, Deus fala, indignei-me contra aquela geração e disse... Andam sempre extraviados em seu coração e não conheceram meus caminhos. Tal como jurei em minha ira, não entrarão em meu repouso. Aqui a palavra de Deus, como aquela espada de 2 fios, falou que aquela geração, aquele povo de Israel que tinha saído do Egito pela mão de Moisés e que estavam lá morando no deserto, eles não iam entrar naquele repouso do Senhor. Eles não iam desfrutar das bênçãos de Deus, da presença de Deus, porque eles foram rebeldes, teimosos e incrédulos. Então, a palavra do Senhor, sendo aquela espada aguda de 2 fios, se cumpriu e aconteceu exatamente desse jeito, porque eles foram rejeitos da presença do Senhor. No verso 12 fala, vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau e incrédulo que vos aparte do Deus vivo. Olhem, irmãos, e aqui fala que entre os irmãos, os crentes em Cristo Jesus, nós falamos não só daqueles daquela época, mas hoje também. Nós vamos nos incluir também. O apóstolo fala para nós, vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau de incredulidade que vos aparte do Deus vivo. Isso é o que nós temos visto em muitas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas que estão na igreja e faz algum tempo, alguns anos que eles estão na igreja, eles voltaram atrás. Eles voltaram ao pecado, eles voltaram à idolatria, eles voltaram a fazer maldades, eles rejeitaram a palavra do Senhor. Eles rejeitaram, eles menosprezaram a palavra do Senhor, que é uma espada aguda de 2 fios. Quando Deus fez promessas para eles e falou para eles que ia abençoar eles, eles não acreditaram. Eles voltaram atrás e continuaram pecando, continuaram fazendo o mesmo que eles faziam no começo. E tem outros também, tem alguns que mesmo se congregando, eles estão pecando, eles estão vivendo no pecado. Por exemplo, tem alguns que ainda vão atrás de videntes e cartomantes e médiuns, e faz anos que eles estão na igreja, com certeza uns 5, 10, 15 anos que eles estão na igreja e ainda vão atrás dessas coisas, porque eles acham que é a fonte do seu sustento, porque eles não podem trabalhar em outra coisa, mas eles poderiam trabalhar em outra coisa, mas eles não quiseram se arrepender. Eles não quiseram se arrepender. E o que eles estão esperando? O que essas pessoas estão esperando se eles estão pecando? Eles estão na igreja, eles vêm nos cultos, eles vêm receber profecia, eles vêm receber imposição das mãos, mas eles vêm fingindo, porque eles continuam vivendo no adultério, na fornicação. Eles continuam fazendo estelionato e enganando as pessoas e emprestando dinheiro com altos níveis de juros. Então, é o que nós chamamos de ajotas. É um crime, enganando as pessoas com negócios e mentindo para as pessoas e falando mentiras para elas. E desse jeito eles estão na igreja.
Então a palavra do Senhor, aquela espada de 2 fios que entrou neles, vai entrar. Saibam disso, mas é para castigar vocês, e um castigo muito forte. Aqueles que ficam praticando e sendo videntes e médiums e cartomantes, se afastem disso e se arrependam. Muitas pessoas escreveram para mim, pessoas que estão na igreja, e falam para mim: o que você acha, irmã? Porque na minha casa eu tenho a minha família e nós vamos na igreja. Quando a congregação estava aberta, nós íamos na igreja buscar a Deus. Mas agora eles querem ficar celebrando o Halloween, eles querem usar fantasias de bruxas e de diabos, e eles querem também que as crianças também usem fantasias. E eu ensino para eles que isso não agrada a Deus, que Deus não gosta disso, mas eles não me obedecem, eles não querem me ouvir. Saibam que a espada de 2 fios, para as pessoas que ficam fazendo aquelas coisas, a espada de 2 fios vai entrar para castigar vocês. E quando você estiver chorando pelo castigo, você vai querer pedir para Deus perdão e pedir para Ele ajuda, para Ele ter misericórdia de você, mas Deus não vai querer ter misericórdia, porque aquela espada de 2 fios, quando ele faz ela entrar em você, não tem mais o que fazer. Vai vir o castigo ou vai vir a bênção, porque o Senhor, com certeza, ele enterrou aquela espada no meu coração e Ele me transformou e fez uma mudança em mim para o bem, porque o Senhor fez que eu me apaixonasse pelo nosso Deus e que eu acreditasse nele. E eu amo Ele e eu sigo o Senhor. Então a espada fez um efeito benéfico na minha alma, porque Ele me transformou. E é isso que nós queremos, que aquela espada de 2 fios venha no nosso coração, na nossa alma, mas para fazer o bem, não para nos castigar. Vamos tomar cuidado. Tomem cuidado aquelas pessoas que ficam ainda pecando, porque são as pessoas do verso 12. Vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau e incrédulo que vos aparte do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Vocês têm que fazer um chamado de atenção para vocês mesmos, se corrigir. Não fiquem tolerando o pecado dos outros, a maldade. Pessoas também contaram para mim que os seus pais ou o seu pai, por exemplo, todos eles moram juntos como família, mas o pai deles faz trabalhos, amarrações ou feitiços e faz para todos e exige para eles como filhos que tem que cuidar dele. Então a pessoa da igreja escreve para mim e fala: mas o que eu faço? Porque meu pai, ele faz coisas muito ruins, ele fica fazendo trabalhos para as pessoas, é muito ruim. Eu gostaria de ir embora, mas tem um ensinamento de que nós temos que honrar pai e mãe. Mas vocês não entenderam o ensinamento. Eu vou fugir um pouco do assunto. Vocês não entenderam o ensinamento. Se lembrem que o Senhor Jesus disse que temos que honrar pai e mãe. Mas também se lembrem que o Senhor Jesus disse que todo aquele que não deixar, que não abandonar pai e mãe pela minha causa, pela causa de Deus, não é digno dele. Aquele que não deixar esposo, esposa, filhos e filhas, pai e mãe, por Deus, não é digno de Deus. E o que significa aquilo? Significa que aquele esposo que não deixa a esposa buscar a Deus, ou a esposa que não permite, que não deixa o esposo dela buscar as coisas de Deus, faz eles virarem inimigos da pessoa, e a pessoa tem que se decidir. Se a pessoa não quer seguir a Deus e não deixa você também seguir a Deus, se afastem, então. Se os filhos não deixam os pais buscarem a Deus, se afastem. Se os pais não deixam os filhos buscarem a Deus, se afastem. Porque nesses casos não se aplica o mandamento de honrar pai e mãe, se aplica o mandamento que o Senhor Jesus disse, que quem deixasse pai, mãe, filhos, filhas, por causa dele, pelo evangelho dele, pelo nome dele, aquela pessoa é digna dele, porque se não faz isso, então não é digna dele. Então, como vocês podem perceber, nós temos que entender e compreender as coisas nos caminhos de Deus e por que as coisas acontecem. Então, as pessoas que contam pra mim que tem o seu pai em casa que pratica bruxaria, feitiçaria, faz trabalhos contra as pessoas, mas ela fica presa achando que tem que honrar pai e mãe, mesmo o pai falando coisas contra Deus e contra as coisas de Deus,
Eu disse para ela, ele já é inimigo de Deus, e se ele for inimigo de Deus, é também o seu inimigo. Então se afaste, vai morar em outro lugar e se esqueça daquela situação. Você não tem que ficar honrando o mandamento de pai e mãe quando ele é inimigo de Deus. Se ele não fosse inimigo de Deus, aí você tem que cumprir aquele mandamento de honrar pai e mãe. Mas ele virou inimigo de Deus, então você não tem mais que ficar do lado dele, porque daí ia se cumprir aquela outra parte que Deus disse que temos que deixar pai e mãe por causa dele, porque nós temos que defender a palavra de Deus, temos que defendê-la. A mesma coisa é aqui quando fala no verso 13 que exortar-vos uns aos outros, ensinar e corrigir uns aos outros. Também nos lares, nas famílias, uns vão na igreja, talvez todos vão na igreja, mas uns fazem mais a vontade de Deus do que outros. E é aqui onde entra a exortação, o ensinamento, o chamado de atenção. E dizer para a pessoa, você tem que dar bom exemplo, porque você vai na igreja. Então, por que você fica xingando? Por que você fica falando palavrões e ficando tão bravo, falando mentiras, ficando com preguiça, não querendo trabalhar, não querendo cumprir com as suas obrigações? Não tá certo isso, porque você vai na igreja. Então, qual o seu testemunho? Nós temos que ensinar para as pessoas, ensinar para eles com sabedoria, fazendo eles perceberem o seu erro, porque pode vir aquela espada aguda de 2 fios. E então, não tem mais o que fazer depois disso. Depois de perder a bênção de Deus, depois de ver o castigo do Senhor, não tem mais o que nós possamos fazer. Nós não podemos voltar atrás. Não tem como desfazer aquilo. E no 14 fala... No 13... Enquanto durar o tempo chamado hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, no verso 14, porque chegamos a ser participantes de Cristo, contanto que retenhamos firme o princípio de nossa confiança até o fim, como diz a palavra profética num salmo, no Salmos 95, 8, 7, que diz: se ouvirdes, se vocês, homens e mulheres, ouvirdes hoje sua voz, a palavra do Senhor, que é aquela espada de 2 fios, não endureçais vossos corações, não sejam rebeldes, como aconteceu com o povo da antiguidade, fala aqui como aconteceu no dia da provocação, que aconteceu com o povo antigo lá no deserto. Fala, porque quais foram os que ouviram e o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito pela mão de Moisés? E com quem esteve ele indignado? Com quem esteve o nosso Deus indignado 40 anos? Não foi com os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou com a sua boca, com aquela espada de 2 fios, a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Senão aqueles que desobedeceram. Foi para eles que ele jurou que eles não iam entrar no repouso dele. E vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Eles não conseguiram entrar. E aqui no capítulo 4 fala, temamos, pois, que permanecendo a promessa de entrar em seu repouso, fala que, para essa, o apóstolo falava, vocês, aqueles que ainda têm a palavra do Senhor e os mandamentos dele, aqueles que ainda não falharam a Deus, ele diz aqui, temamos, pois, que permanecendo a promessa de entrar em seu repouso, todos aqueles que confiamos nele, que estamos caminhando até a vida eterna, parece que algum de vós não tenha alcançado. Porque também a nós foi anunciada a boa nova, assim como a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, por não ir acompanhada da fé nos que a ouviram. Porque eles ouviram e não tiveram fé. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro a palavra do Senhor. Fala aqui, mas nós que temos crido, entramos no repouso. Fala aqueles que temos crido naquele evangelho de Cristo, aqueles que temos crido e ouvido aquela espada, aquela boca que falou que é uma espada de 2 fios e que entrou no nosso coração e na nossa alma, aqueles que acreditamos, nós entramos no repouso, tal como ele disse na profecia dele, pela boca de Davi, num Salmos,
Fala, como jurei em minha ira, não entrarão em meu repouso os desobedientes, tá? Porque aqueles que acreditamos, nós vamos conseguir cuidar daquela promessa e vamos entrar no repouso do Senhor. Nós já estamos no repouso do Senhor, mas a gente pode perder ele. Então vamos continuar em frente até o dia da nossa morte. Fala que, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, fala que a obra do Senhor Jesus, por causa dela, tudo já estava acabado desde a fundação do mundo. E no verso 4 fala, porque em certo lugar disse assim acerca do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesta passagem, não entrarão em meu repouso. Essa aqui é a palavra do Senhor para os desobedientes, para os incrédulos. E na antiguidade, aquelas pessoas perderam a bênção de Deus. E hoje, no Evangelho do Senhor Jesus, ele nos faz um chamado de nós permanecermos no repouso dele, para não virarmos atrás. E se nós estamos na igreja e falamos que nós acreditamos nele, somos cristãos, temos que nos afastar do pecado e não ficar vivendo no pecado. Porque o Senhor, com a espada da boca dele, vai castigar fortemente aquelas pessoas hipócritas que fingem e servem como tropeço na vida espiritual dos outros crentes. E no verso 6 fala, portanto, visto que resta que alguns entrem nele, naquele repouso, que é Cristo Jesus, ainda alguns vão se converter. E aqueles a quem primeiro lhes foi anunciada a boa nova não entraram por causa de sua desobediência. Outra vez determina um dia. O Senhor fala hoje, dizendo, depois de tanto tempo, de tantos anos, por meio de Davi, quando está predito, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vossos corações. Aqui o apóstolo queria dizer que se naquela época o Senhor tinha tirado o repouso daquelas pessoas e tinha castigado elas por serem desobedientes, pela boca de Davi, ele faz novamente uma promessa maravilhosa para o futuro, para aqueles que iam se converter ao Evangelho do Senhor. É para eles essa profecia aqui. Para nós, é a profecia que tem no Salmos 95, do 7 até o 8. Quando fala, se ouvirdes hoje sua voz, hoje, no Evangelho de Cristo Jesus. É isso que significa hoje, o Evangelho de Cristo. O hoje não significa a lei de Moisés, porque ontem foi a lei de Moisés e todos perderam a graça divina, perderam o repouso, perderam a bênção de Deus e a comunhão com Ele, eles perderam tudo. Então o Senhor fala por meio de Davi, ou falou por meio de Davi, se ouvirdes hoje sua voz depois de Cristo, no Evangelho, hoje, não endureçais vossos corações, para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com os antigos, com aquele povo na antiguidade, que eles pereceram, para não acontecer o mesmo conosco. Então, por causa disso que eu lembrava para vocês daquilo que as pessoas contam para mim nos seus e-mails, contam para mim de pessoas que estão dando mau exemplo, que têm mau testemunho, que mesmo na igreja ficam pecando e não gostam que chamem a atenção deles. Então é o Senhor que vai fazer aquele chamado de atenção para eles e ele vai castigar com a espada aguda de 2 fios, mas ele também vai abençoar os firmes, os humildes, os simples, aqueles que seguem o caminho do Senhor e se afastam do caminho do mal e o caminho do pecado. E no verso 8 fala, porque se Josué lhes houvesse dado o repouso. Vamos lembrar que Josué foi o sucessor de Moisés. Depois de Moisés morrer, foi o trabalho de Josué fazer o povo de Israel entrar na terra de Canaã. Então fala aqui, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia de repouso. Então destaca aqui que quando o Senhor falou pelo rei Davi, se ouverdes hoje sua voz, ele falava, era da pregação do Evangelho e do Senhor Jesus.
Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E é verdade, porque esse povo de Deus aqui não é aquele antigo chamado povo de Israel, mas é a igreja do Senhor, a congregação de Cristo. É esse o povo de Deus hoje, porque aquele que entrou em seu repouso, ele próprio também repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Vamos acreditar no Senhor Jesus, vamos acreditar no evangelho dele. Vamos acreditar naquela palavra que sai da boca de Deus. Como eu disse para vocês no começo, o Espírito Santo, ele está conosco. O Espírito Santo, junto com os dons dele na congregação, ele fala conosco e ele nos consola e ele nos faz promessas. Mas ele também quer que nós sejamos obedientes, que não tenham corações ruins em alguns, nem incredulidade, para que vocês possam viver, para que vocês não continuem vivendo no pecado e para vocês não voltarem atrás. Ele quer que nós, com o Espírito Santo e os dons dele, que é o que nós temos hoje, aquela palavra viva do Senhor, aquela palavra eficaz que faz a igreja existir por causa dos dons espirituais, porque a igreja, ela existe e cresce pelo dom da profecia. Então, Deus fala, ele faz a sua obra, ele transforma os corações. Mas como também existe um grupo de pessoas rebeldes e teimosas, para eles também vem aquela espada de 2 fios para fazer a sua obra. E no verso 11 fala que procuremos, pois, entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia, imitando esse exemplo de desobediência. Vamos ser humildes e simples, vamos seguir o evangelho do Senhor Jesus, porque no 12 fala. O 12 é um verso que vocês deveriam decorar, vocês têm que decorar e levar na sua mente e repetir para vocês não se esquecerem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das médulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não há outra coisa criada que esteja oculta de sua vista. Pelo contrário, todas as coisas estão expostas e descobertas aos olhos daquele do nosso Deus, a quem temos de dar conta. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos todos ler o verso 12 e decorar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das médulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Se nós pensarmos, imaginamos aquela espada, se nós conseguirmos imaginar aquela espada que entra, fala que penetra até a divisão da alma, porque quebra ossos, tudo que tiver lá dentro, o que acontece depois disso, acontece alguma coisa. Se for alguma coisa física e material, a pessoa ia morrer imediatamente se uma espada entrasse nela. Mas essa palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que faz aquela obra maravilhosa no coração das pessoas para transformar eles e mudar eles. O Senhor, para os nécios, é por causa disso que o Senhor deu para nós o livre-arbítrio, para nós decidirmos sozinhos. Para nós decidirmos sozinhos e pensar, tudo bem, eu posso ir por esse caminho ou pelo outro. Porque Deus me apresentou muitas coisas aqui, Ele me convenceu com a sua boca, com a sua palavra, com a sua voz, quando Ele falou comigo, porque o Senhor falou comigo pelos sonhos, pelas visões ou por profecia, e Ele me convenceu. Foi Ele que entrou a sua espada dentro da minha alma e me transformou, me fez me converter a Ele. Ele me convenceu e eu estou aqui diante da presença de Deus. Mexeu comigo. Outras pessoas, o Senhor fez aquilo, mas alguns seguiram o caminho errado. Alguns gostam dos prazeres, do prazer da sua carne, da sua vontade de pecar, então eles continuam
naquela vontade de pecar. E eles fazem aquilo que eu falei para vocês antes. Então, vem a palavra viva do Senhor, a palavra viva e eficaz, que é como uma espada de 2 fios, e entra também, mas aí é para castigo, para você morrer espiritualmente, para você ser destruído. Então, vocês têm que refletir, analisar e se decidirem qual o caminho que vocês querem pegar. Mas tá na hora de mudar, tá na hora de vocês mudarem. Vocês não podem continuar vivendo uma vida cheia de pecado, porque não vai demorar para chegar aquela espada de 2 fios entrar em vocês, se vocês forem hipócritas com Deus, porque vocês estão gerando escândalo na sua família, nas suas amizades, porque você está tendo um mau testemunho, você está fazendo os outros sofrerem, você está machucando muito as pessoas, e você está prejudicando a sua vida espiritual e a dos outros. E quando vier aquela espada de 2 fios, você não vai poder fazer nada, você vai só chorar, porque vai ser muito tarde. Então muda e reflita. Vamos respeitar e valorizar a palavra do Senhor. E nós temos esse verso aqui tão formoso que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de 2 gumes. Como eu disse para vocês antigamente, as igrejas falavam que era isso aqui, que era a Bíblia. A Bíblia era o verso que está falando aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de 2 gumes. Mas não é assim, irmãos. É só uma parte. Porque se o Filho de Deus lê a Bíblia no Espírito, então vai virar uma espada de 2 gumes. Mas se vocês lerem esse livro aqui como um livro normal, um livro literal, então vira simplesmente uma coisa normal, sem o Espírito de Deus. Porque muitos ainda não acreditam no Espírito de Deus, nem nos dons espirituais, e não acreditam que Deus fala. Porque acham que Deus fez o universo e que ele não tem a capacidade para falar. Segundo os incrédulos, Deus não fala, que era só na antiguidade que ele falava. E eles acham que Deus agora virou mudo. Mas Deus, eu mesmo, ontem, hoje e amanhã, ele é o mesmo, ele não muda, ele fala com as pessoas. Então, para os incrédulos, como que eles vão ter uma espada de 2 gumes? Se eles lerem a Bíblia e nunca mudarem, eles nem sabem doutrina, nem entendem a Bíblia, porque o Espírito de Deus não consegue ensinar para eles, porque precisam que Deus realmente, Deus vivo, que Ele esteja conosco, nos ensinando e nos iluminando, nos ensinando a doutrina, o Espírito Santo e os dons para nos ensinar. Porque quando Deus fala para alguma pessoa, por algum profeta ou pela profecia, ele toca dentro da alma da pessoa e a pessoa chora porque Deus mexeu com ela. Temos muitos testemunhos. Eu me lembro uma vez, uma mulher que chegou na igreja e ela não era da nossa igreja, ela veio pela primeira vez. Ela veio pedir profecia. E nós oramos por ela e o Espírito Santo falou para ela, a palavra viva do Senhor falou com ela e disse para ela: você tem dentro do seu ventre uma doença de morte, porque você não quis ter aquele seu filho. Deus falou para ela, e aquele filho que você não quis ter deixou dentro de você uma doença mortal dentro do seu estômago. E você vai morrer daquela doença. E ela começou a chorar demais naquele momento, muito. Ela começou a chorar muito, muito. E então o Espírito Santo, o Senhor disse para ela, como você se arrependeu, neste momento, eu vou te mostrar um caminho melhor. Eu vou fazer aquela doença se adormecer. Ela vai adormecer, você vai ver os seus filhos crescerem e eles virarem profissionais. E a doença vai ficar estagnada até um tempo que eu quiser, o Senhor disse para ela. E realmente aconteceu. Ela nos contou que ela tinha câncer no útero, na sua matriz. E ela acabava tendo dores muito fortes o tempo todo. Ela tinha que tomar remédio por causa das dores fortes que ela tinha.
E no momento depois de Deus falar com ela, a boca de Deus, com aquela espada aguda de 2 fios, entrou nela e ela começou a chorar e se arrepender porque ela tinha abortado, porque ela confessou que tinha feito um aborto de propósito. E Deus castigou ela porque tinha colocado nela a doença de câncer e ela não sabia. Quando ela chorou muito e se arrependeu, Deus deu uma oportunidade para ela, mais uma chance. E daí para frente ela nunca mais teve mais dores e a doença sumiu uns 20 anos. E depois de uns 20 anos, voltou, acordou de novo a doença e uns 3 meses depois ela morreu. Mas a palavra de Deus se cumpriu, porque é uma espada de 2 fios que entra na pessoa. É essa a palavra viva do Senhor. Convido todos vocês que quando as igrejas se abrirem, porque nós estamos pedindo para o Senhor nos permitir abrir pelo menos uns 3 dias na semana, nós estamos orando para Deus permitir aquilo, é para você ir na igreja, na congregação, louvar a Deus e glorificar a Deus e amar a Deus e ouvir aquela espada de 2 fios, a boca do Senhor falando para bênção, para aquela espada de 2 fios transformar você e tirar de você toda aquela vontade de pecar, tirar qualquer desejo ruim que tiver dentro de você e as coisas que você faz que Deus não gosta, Deus vai tirar de você, porque é isso que aquela espada de 2 fios faz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar para o Senhor e louvar o nome do nosso Pai. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Señor. Gracias Padre Santo porque tu palabra es esa espada de 2 filos que penetra el alma, el corazón, la conciencia, penetra todo el ser. Y tú, mi Señor, cuando hablas, se cumple todo lo que tú dices, bien sea para recibir bendiciones o castigo, así es tu palabra, Padre, no va vacía. Tu palabra no será vacía, sino que primero hará lo que tú quieras, mi Señor, porque esa es tu palabra, como esa espada aguda de 2 filos. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias porque nosotros hemos entendido y hemos comprendido tus caminos y nos maravillamos y nos alegramos andando en estos caminos, Señor. Nos sentimos muy felices de tener este privilegio que tú nos hayas hallado y nos hayas buscado, nos hayas llamado y estemos aquí frente a ti, Señor, recibiendo instrucciones de tu parte, deseando, Señor, que tú nos enseñes, nos corrijas, nos guíes siempre por el camino recto y que andemos siempre por el camino de la perfección, que nos sujetemos a tus mandamientos, a tu santa voluntad. Respetemos y valoremos tu palabra, tus mandatos. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en santidad, porque queremos disfrutar desde ahora tu presencia, disfrutar ese cielo, esa eternidad llena de felicidad con tu presencia. Padre Santo, gracias te damos por todas estas maravillas. Padre mío, te pido ahora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el que tiene en la boca la espada de 2 filos. En el nombre de él, Señor, te pido que tú extiendas tu mano, milagrosa, sanadora, prodigiosa, sobre todas las personas, hombres y mujeres, niños y de cualquier edad, que estén enfermos de cualquier enfermedad, que están enfermos también de enfermedades psíquicas, como son los productos de la brujería y la hechicería. Y que tú seas libertando, Señor, a aquellas personas que son atormentadas por espíritus malos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que tú extiendas tu mano y libertes, limpies, rompas cadenas, ataduras, ligaduras, quites las maldiciones del diablo, destruyas toda obra del maligno. Liberta a cada uno y bendice, Señor. Haz milagros y señales. Y también, Señor,
ten misericordia de aquellos que no han podido arrepentirse ni han podido vivir la vida recta delante de ti. Ten misericordia y ayúdale, Señor, para que ellos cambien. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Limpia y liberta. Bendice a todos. Mira que ellos también tienen peticiones y tienen anhelos en su corazón. Cumple los deseos, los anhelos de sus corazones, Señor. Y susténtales, Señor, con lo mejor. Dales bendición material también, bendiciones espirituales y abundancia, y que no les falte el sustento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La honra, la gloria y la alabanza sea para nuestro Dios. Bendito el nombre del Senhor. Vamos cantar para o Senhor, o meu coração contente está. O número 22, o coro 22, o meu coração contente está. Vamos cantar para o nosso Deus. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. A glória seja para o nosso Deus, vai ser assim. Agradecemos o Senhor pela sua misericórdia e pela sua bondade tão maravilhosa. Obrigada, continuem em frente, sejam firmes, não fiquem desanimados, alegrem os seus corações, porque Deus está perto de vocês e vai tirar tristezas, depressões e tudo aquilo. Que Deus esteja com vocês grandemente. Eu mando muitos abraços e beijos para vocês. Obrigada, Deus abençoe vocês. Até mais, irmãos.